Então, boa noite a todos e a todas, né? Para nós é uma grande satisfação poder receber essa noite a professora doutora Nara Susana Steiner, né? A professora Nara já é conhecida de longa data, né? Desde a época do mestrado lá da Unisc, depois ela fez o seu doutorado na Federal de Santa Catarina e fez o pós-doutorado com nós aqui na UPF, né? Então, a professora Nara, ela tem, né, uma experiência também dentro da pós-graduação, né? Ela trabalhou com alguns seminários conosco aqui no mestrado e hoje ela é diretora, né, da Faculdade de Santa Maria, né, o curso de Direito, que é um curso novo, então aqui desde já parabenizamos a Nara, né, por essa conquista, né, nesse novo desafio que ela está à frente com sucesso. E hoje a ideia é exatamente ela falar a respeito, né, da proposta de pesquisa para o mestrado. Então, nós estamos fazendo já algumas lives, foi feita essa é a terceira live, a primeira delas foi para nós explicar um pouquinho do funcionamento do nosso programa de mestrado da UPF, né? E uma segunda foi sobre a questão do currículo Lattes e hoje, né, sobre a questão do projeto, então, com a Nara. Então, eu passo a palavra à Nara, né, desde já agradecendo e vou ficar aqui na assistência. Bem-vindo a todos, né, que estão aí. Bem, meu boa noite a todos, né? Primeiramente, agradecer o convite da UPF, uma instituição a qual eu tenho muito carinho, por fazer o meu pós-doc e já caminhar com o professor Litton há alguns anos aí em estudos científicos e acadêmicos. A gente se sente muito honrada por ser lembrado, que é sinal que a gente trabalha na área e trabalha de alguma maneira que chega até os alunos, né? Então, muito obrigada, professor Litton, muito obrigada ao PF, ao PPG em especial, e o professor Litton disse assim, do mestrado e do mestrado, né? Daqui a pouquinho é o doutorado, logo, logo a gente chega ali. Muito obrigada a quem nos assiste aí, que eu não conheço os alunos da graduação, aos professores Juliano Ruschel, o professor Flávio Braga Pires, professora Alessandra, que são professores aqui na minha instituição, Aline, Milena, aí que eu estou vendo, Leonardo, Diógenes, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. A ideia que o professor Litton me apresentou foi de trazer para vocês orientação para a elaboração de um pré-projeto de pesquisa segundo as normas da UPF. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de colocar na noite de hoje. Como eu já ministrei a aula de metodologia científica ou instrumentalização científica, qualquer uma das duas nos leva ao mesmo caminho, a gente tem para um projeto de pesquisa algo um pouquinho mais extenso do que a elaboração de um pré-projeto de pesquisa, né? Então, a UPF, ela se limita, inclusive, ali na orientação do edital para vocês ficarem, eu estou com a folha, tá, da orientação ali, observação, lá no final. Somente serão aceitos projetos com, no máximo, 10 páginas e com os 9 itens acima. Portanto, eu me limitei ao edital da UPF para trazer para vocês realmente fazerem o que está pedindo o edital. E aí, a primeira coisa que eu me refiro, concursos públicos, como o doutor Juliano aí, como outros já passaram, concursos na área privada, sempre vai ter um edital. Tudo tem um edital. Uma seleção, como aí para o PPG, tem um edital. Então, se atentem ao edital. Minha primeira dica, antes de falar em elaboração do pré-projeto, façam igualzinho a professora Nara fez. Ó, pessoal, ó, eu imprimi, tá? Eu imprimi a folha ali para ver o que o edital pedia para a gente não apresentar nada além do edital, né? Porque se deixa, eu vou além aqui com vocês, né? Então, o edital apresenta 9 itens tirando a capa. No total aqui, ele dá 10 itens no total, né? Porque tem a capa. Esses itens aqui são os que a gente vai apresentar na noite de hoje. Então, por isso, eu já começo fazendo referência ao edital. Se alguém não foi lá e não imprimiu o edital, eu gostaria muito, tá? Pessoal, o pré-projeto de pesquisa, ele é uma ideia. Eu gostaria, antes de iniciar aqui, apresentar tema, problema, eu gostaria de dizer que ele é a ideia inicial para quem quer ingressar num PPG, né? E, em especial, na UPF, que eu já passei por aí e gosto muito, né? Tem um corpo docente muito qualificado, uma infraestrutura sensacional, então quer dizer que vocês terão toda a base de um PPG para mestrado e futuramente um doutorado ou pós-doutorado, como eu passei aí pelo pós-doutorado.
Então, pré-projeto de pesquisa, ele é aquela ideia inicial, porque o que tem o teu pretenso orientador? Depois vocês vão fazer um projeto de pesquisa. Ele é aquela ideia inicial. Daqui a pouco, lá quando vocês farão um projeto de pesquisa, poderão até trocar. Mas para que ele serve? Ele serve como a porta de entrada para vocês ingressarem no mundo acadêmico num PPG. Ou seja, o possível, tá, orientador e também quem ler o projeto de vocês, eles vão ter uma noção da escrita de vocês. Eles vão ter uma noção da formatação de vocês. Eles vão ter as primeiras noções, porque o possível orientador pode ou não conhecer aquele candidato. Vejam bem o que eu coloquei, pode ou não, porque aqui poderão ter alunos da graduação da UPF, onde já caminham aí no grupos de pesquisa. Eu lembro que quando eu estava no grupo de pesquisa com o professor Litton, nós tínhamos 2, 3, 4 alunos da graduação, lá no 5º semestre. Então, é muito natural ter alunos da graduação já em grupos de pesquisa, né? Então, eles já têm uma ideia do que a instituição pesquisa. Aí já conhece um possível orientador que pode até conhecer a sua escrita, mas, no geral, não. Nós teríamos pessoas aqui de Santa Maria, de repente, fazendo aí, de Santa Cruz, de Lajeado, sei lá, de outros lugares aí, né, tendo essa pretensão de entrar no PPG. E, queira ou não, o PPG tem vagas limitadas, correto? Então, a gente tem que se ater ao edital, tá bem? Então, o que eu fiz? Eu vou fazer assim, um combinadinho com vocês. Eu vou apresentar todas as partes na ordem do edital e depois, no final, eu fecho com o modelo de pré-projeto. Perfeito assim? Fica bom para vocês? Porque se eu ficar clicando e abrindo, fica saindo, eu acho que não fica didático para online. Se fosse em sala de aula, não teria dúvida. Mas como é online, a gente tem que procurar a melhor didática para alcançar, até porque depois fica gravado aí para o PPG se utilizar aí no YouTube e também para pessoas que querem conhecer um pouco mais. Então, didaticamente, eu preferi fazer isso. Também vai ocorrer que o meu material não está na ordem do edital, porque como eu tenho um material mais extenso, eu só baixei ele aqui para a gente ir olhando, tá bem? O que diz o edital? O edital diz assim: o pré-projeto de pesquisa deverá ser apresentado na inscrição da seleção do mestrado em Direito. 1. Capa com identificação do candidato e título do pré-projeto de pesquisa. Tá? Depois, quando eu colocar lá no final, nós vamos olhar desde esse início. 2. Indicação da linha de pesquisa. A UPF tem duas linhas de pesquisa. Alguém saberia me dizer aí dos candidatos? Hein? Eu sei, tá? Eu sei. Né? Eu sei porque eu passei por aí e conheço muito bem. Sim, Aline, pode dizer então para nós qual que é? Uma é jurisdição e democracia, e a outra? Prof, eu ia falar essa porque eu participo. Mas é facilzinha também. É relações de poder, tá? Então, assim, isso dá uma margem muito grande para vocês terem temas variados. Então, por que já se inicia com a indicação da linha de pesquisa? Muitas vezes o candidato vai pensar assim: mas eu quero trabalhar em ciências penais. É muito comum, a minha área era direito penal, e eu tenho colegas de direito penal que dizem assim: professora, mas eu quero trabalhar com ciências criminais, com direito penal. Pode, porque o direito penal se encaixa tanto em jurisdição e democracia, como em relações de poder. Qualquer uma das linhas de pesquisa. Depende do que tu vais trabalhar lá dentro do teu pré-projeto e depois lá adiante, tá? Ó, professor Litton já nos corrigiu aí. Jurisdição constitucional e democracia, tá? Eu já peguei o seminário, né, professor? Então, assim, e depois a de relações de poder já escreve aí também, professor Litton, bem direitinho. Então, pessoal, isso é a primeira parte que pede ali. Segunda parte, a indicação, relações sociais, dimensões de poder. Tá? Então, as duas linhas que o professor Litton nos colocou aí. A indicação do provável orientador. Pensa bem, o Juliano está aqui em Santa Maria. Será mesmo que ele conhece todo o corpo docente lá da UPF? Não. Já o Diógenes, que está ali na graduação, vai ser muito mais fácil ele conhecer os possíveis orientadores e direcionar. Então tá, então eu vou mandar sim sem o possível orientador.
qual é a sugestão que eu dou? E se o professor Lito está acompanhando, pode até adicionar alguma, se quiser. Mas a sugestão que eu dou, a sugestão é olhar o corpo docente do mestrado e ali no corpo docente, em cada um dos orientadores que estão disponíveis, tem também o currículo Lattes deles, o que eles trabalham. Então, é mais fácil da gente direcionar um possível orientador. Claro que depois na seleção tem entrevista, vocês passando para projeto, vocês podem estar abertos, né? A gente nunca está fechado, a gente sempre fica aberto a outros orientadores. Se não puder ser o professor Litton, que é tão almejado, eu fico aberta aí a um outro orientador da minha área. Né? É mais ou menos assim para a entrevista, a preparação da entrevista também. Não é só um pré-projeto, existe uma preparação lá. E aí vem o quarto item solicitado no edital. Esses 3 itens aqui, depois eu apresento lá no modelo para vocês. Não ia fazer um slide, uma projeção aqui. E aí é onde eu vou entrar com a apresentação com vocês, que o quarto item é o tema, tá? Então, eu vou entrar na apresentação agora aqui, né? Professora Nara, tela inteira, né? E aí eu vou lá no meu tema. Né? Já deixo aqui aberto. Ele não está aparecendo ali. Deixa eu clicar de novo. Uma janela. Ué, já está aberto aqui. Só um minutinho. Sou acostumada a fazer isso, tá? Não se preocupem aí. Só que às vezes pode falhar alguma coisa aqui no Meet, até porque não é o meu Meet, né? Eu entrei pelo de vocês aí. Eu gostaria de saber se tá aparecendo para vocês. Ainda não. Não? Não. Então, tá. Hein, Vanessa, está liberado todo o acesso ali para a Nara? Para mim não aparece o compartilhar, tá? Apresentar agora não tem ali, Nara? Espera aí que eu vou de novo. Apresentar agora. Eu tenho uma tela inteira e uma janela. Eu vou na tela inteira ou uma janela, qualquer um dos dois. Ó, não aparece para mim. Pois é. Porque quando é pelo meu, já aparece direto. É que deveria aparecer aqui. É. Deixa eu ver se a Vanessa nos ajuda. Vanessa, está conectada aí, Vanessa? Podia nos auxiliar? Tá aberto aqui para mim, ó. Eu já abri antes, porque a gente tem que entrar antes, tá? Eu já abri aqui. Compartilhar. Apresentar a tela inteira. Apresentar a janela. Isso aparece para ti. Aham. Carregando. Vamos ver se vai dar aqui. Estou indo por outro caminho. Não. Não vai. Sim, Prof. Litton, é normal. Só que quando eu dou aqui o compartilhar o conteúdo, ele teria que aparecer do ladinho. Sim. Só um pouquinho. Acho que agora vai dar. Agora sim. Agora está aparecendo. Ó, agora vai dar. Ixi, olha de tela aí. Que apareceu. Agora vamos ver se estou clicando na apresentação ali. É que assim foi colocado para compartilhar uma guia. Uma guia fica assim, eu tenho que fechar isso aí. É. Eu ou ela? Eu acho que tu. Fechar aqui não vai aparecer. Não, tem que fechar tudo. Tu compartilhou uma guia. Uma guia é o que tem. Fecha. Tenta compartilhar uma janela. Uma janela. Que a guia é tudo que tem aberto, né? A guia tem aberto, é uma janela. É uma tela inteira ou uma janela. Sim, aí a janela, o que vai acontecer, professor Flávio? Ele teria que estar aparecendo do lado, sou acostumada, não esquece que eu dou aula aqui. Não vai aparecer do lado, vai aparecer no meio para ti. Não, aí compartilharam. Estou pegando o que vai aparecer do compartilhar, vamos ver. Agora sim. É da mesma forma que fiz antes. Ó, aí aparece um monte de telinha. Não. É isso aí. Tá certo para vocês? Não. Não, está aparecendo uma de tela, mas
Se tu clicar na apresentação, será que ela não vai abrir? Vamos lá. Vamos ver. Às vezes o meu eletrônico facilita, mas dificulta. É. Deixa eu ver se a Vanessa... Que coisa. Eu vou ligar para ela. Eu não estou conseguindo apresentar. Professora Nara, eu posso lhe dar uma breve ajuda que eu acho que vai lhe ajudar, é a Lisandra que está falando. Oi. Ali aonde a senhora entrou em apresentação, que aparece várias telas, tá? Uhum. A senhora entra ali naqueles 3 pontinhos que diz mais opções. Aham. Lousa, Aí, lousa interativa, alterar layout, tela cheia. ali... Não, perdão, eu lhe disse errado, não é naqueles 3 pontinhos. Desculpa, a senhora aperta novamente ali naquela flechinha que tem o quadrado que diz apresentar e coloca uma guia ou uma janela. Foi o que eu fiz. Não Ó, deu? Toda agora, sai toda de novo. Só para dizer para vocês. Ou se quiser, Nara, mandar pelo WhatsApp para mim ou para a Vanessa, daí nós colocamos. É muitas pastas, professor Lito, não tem uma... Gente, mas se não é aqui, é como, então eu gostaria de saber. Pois é. Porque olha aqui, ó, tem uma tela inteira, uma janela e uma guia. Isso. Quer mandar pelo e-mail do PPG, @direito.upf.br, daí a Vanessa abre lá e já compartilha. Na verdade, professor Lito, só um pouquinho. São muitas pastas. É por isso. Eu É tô por isso que tá abrindo aquilo tudo. Pois é. Se vocês quiserem dar a dica depois como vocês abrirem, eu gostaria muito de saber, porque Uma boa eu estou também. achando bem interessante não conseguir abrir. Porque assim, ó, eu sou acostumada a apresentar uma tela inteira, uma janela, nunca uma guia. E ele não tá dando. Ele não. Ó, eu clico na tela inteira, compartilhar, aí vou lá. Deixa eu ver se. Deixa eu apresentar, vamos ver se vai rolar. Ó, entrou não? Para mim aparece. Não entrou. Não. Bom, mas deixa eu contar uma coisa para vocês, tá? Vou mandar pelo e-mail, daí nós compartilhamos. É que é um material de uma pasta de curso, mas eu mando aí, só um pouquinho. Daí a Vanessa já é ppgdireito@upf.br. Vou botar no chat. ppgdireito@upf.br. Ponto. PPG Direito, não tem ponto, @upf.br. Eu botei no chat ali. Tá. Não tem a barrinha do lado, foi uma barra a mais. Tá. Estou escrevendo aqui. Que eu já vou pedir para a Vanessa abrir. Não vou ligar. Mas, assim, independente disso, eu também eu faço a apresentação sem, tá? Não tem problema nenhum aqui. Mas eu vou... Eu já estou ligando para ela. Eu quero ver se eu tenho um inteiro para não mandar todos esses fragmentados para vocês. Tá, ela vai te mandar por e-mail. Tá, obrigado. Abraço. Ela tá aguardando, assim que tu mandar, ela já compartilha. Estou olhando aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Vou ter que ocupar outro, não o que eu preparei. Que chato. Acontece. Meio eletrônico, às vezes facilita, mas às vezes atrapalha. Eu sempre acho que o problema é o BIOS, mas não é o caso da Nara, né? Aquela pecinha que fica no computador da cadeira, né, Nara? Duas vezes na semana isso. Então, assim, para mim tá sendo bem interessante aqui. Não, eu não sei, de repente é pelo nosso acesso, mas a princípio está liberado o acesso todo. Então, diz para ela que eu vou mandar aí. Tá, ela já está atenta. Tema, objetivo, problema, justificativa, metodologia, referências. Uhum.
É um arquivo único. Já PPG, direito. @upf.br. Estou colocando aqui PPG, direito. @upf.br. É que nós anexamos o e-mail, autorizamos o e-mail, né, Lisandra? Daí não teria problema, a princípio. Ó, mandei aí, tá? O que ela vai ver? Ela vai ver que cada um está separado, isso aí. Pessoal, enquanto ela vai colocando aí na tela, eu vou falando para você. O que acontece? E eu vou mandar o projeto também. Então, já vai aí o projeto também para ela. Porque no final eu quero colocar o projeto, né? Então, já coloco aí também para ela. Ó. Perdão, eu não entendi o que você falou, Linton. Eu estava falando aqui... Anexado ao e-mail? É que, por exemplo, a Nara está fora do domínio PF, daí o que ocorre? Nós anexamos o e-mail dela, né, na plataforma daí da liberação. Isso poderia ocorrer, né, se está fora do domínio, porque é um contrato específico que é o PF. Porque assim, nunca ocorreu, tá? O BIOS aqui não é o caso. O professor Flávio, o professor Juliano aí, a professora Alessandra sabem que dou aula aqui direto com eles. Então, doutora Vanessa, boa noite a todos. Recebi seu e-mail, o que é que eu encaminhe? Qual que é para compartilhar primeiro? Já vou te dizendo, ó. Tu vais ver que tem 5.1, que agora eu vou falar do tema. Pode abrir ele para nós, tá? Eu vou te pedindo assim, ó, 5.1. 5.1. Ok. Isso aí, pessoal, eu gostaria de dizer para vocês, eu tenho produto digital. E isso faz parte do meu produto digital. Então, na verdade, ele está dentro, ele vai aparecer na frente, que eu retiraria aqui. Mas não tem problema, tá? A Vanessa vai cortando. Vanessa, só peço para não disponibilizar, eu arrumo depois se precisar disponibilizar, tá? Esse aí não. Ó, mesma coisa está acontecendo com a Vanessa, ó. Pode ser um erro no Meet mesmo. Ó, ela não está conseguindo. Pessoal, olha ali, tá? Tá aí o mesmo que eu tenho aqui. Vamos ver se ela consegue. Se ela não conseguir, não tem problema. Eu vou dar todinho ele para vocês falando, tá? Eu não tenho problema com isso. Para mim é indiferente. Aí eu vou falando e vocês vão anotando. Depois vocês podem colocar no chat ali os e-mails, daí nós pedimos para a Vanessa depois encaminhar o material. Não, Profiliton, daí tu deixa eu arrumar antes e eu mando para ela. Sim. Perfeito. Tá? Aí eu condenso eles num só e tiro algumas coisas ali que é do curso. Vamos ver agora se vai dar. Vamos ver se vai dar. Mesma coisa que para mim. Realmente, pode ser um problema no... Então vamos na forma tradicional. Vocês não se importam de eu fazer a apresentação para vocês sem slide, né? O que acontece? Ia ficar só mais fácil para vocês visualizarem, tá? Uma vez que depois a gente manda o modelo para vocês sem problema nenhum, tá bem? Então, o nosso primeiro ponto aqui é o tema. Pessoal, eu sempre coloco para os meus alunos em sala de aula, inclusive ontem era exatamente esse o objetivo que nós tínhamos, nós estávamos trabalhando com um artigo e eu comecei com um tema, né? Então, o que é o tema? O tema é tudo aquilo que vai ser explorado, é o assunto que tu deseja ocupar. Eu vou pegar exatamente do aluno de ontem aqui, tomara que eu não botei fora, porque eu fiz exatamente isso com os alunos ontem à noite. E aí, eles iam me dando alguma ideia do que eles queriam estudar e eu ia dando ideias para eles de fazer com o tema ou fazer o problema, tá? Estava procurando aqui nos meus papéis, não achei. É aquele assunto, mas o que tem de principal aqui? Tem que ser alguma coisa que você goste. Tem que ser algo que você tenha afinidade. Eu sempre digo isso para os alunos. Por quê? Tu tratar de um assunto que tu não tem afinidade ou que tu não goste, ele vai ser trabalhoso. Ele vai ser difícil de tu lidar com ele. Então, digamos que lá tu trabalha no direito civil ou já tenha uma afinidade com direito penal. Procura um tema dentro disso. O que acontece com esse tema? Ele precisa de uma delimitação. Depois que você selecionar esse possível tema, as possibilidades, ver o objeto que você quer investigar, você vai ter que delimitar. Ontem tinha uma menina que ela queria trabalhar com a violência doméstica psicológica.
Aí eu fiz assim para ela, ó, pega a dica. Violência doméstica psicológica. Daí eu disse assim para ela, violência doméstica psicológica, tu tem N assuntos, vamos delimitar esse teu tema. Começa que é um novo tipo penal, correto? Então, se ele é um novo tipo penal, tu pode trabalhar a violência doméstica psicológica como um novo tipo penal. Abordar da onde ele surgiu, tudo isso dentro desse tema. Então, tu está delimitando o tema. Ainda, ela podia trabalhar com a falta de políticas públicas aplicáveis para esse novo tipo penal que se chama violência doméstica psicológica. Ela poderia delimitar mais ainda. Ela pode ver se ela quer trabalhar com gênero, se é só o feminino, se é o feminino e masculino, se é criança e adolescente. Então, veja que do tema ela foi delimitando. O que é a delimitação? Primeiro, Humberto Eco, ele diz que o autor é a maior autoridade sobre o assunto. Se o autor é a maior autoridade sobre o assunto, então, no caso, vocês têm que conhecer isso. Não é querer simplesmente escrever sobre a violência doméstica psicológica. É fazer uma delimitação maior dele. Como nós estamos no direito, é um PPG de direito, naturalmente a gente tende a fazer uma demarcação com um enfoque jurídico, mais voltado para o jurídico. Por isso que eu peguei esse exemplo. Nada impede vocês reduzirem a outras dimensões, como uma dimensão, por exemplo, sociológica, filosófica, né? Então, agregar a violência doméstica psicológica no meio jurídico e a sua aplicabilidade na psicologia, por exemplo, né? Buscar lá na psicologia. Então, vejo que aqui eu estou delimitando esse tema. Nos slides, vocês vão conseguir ver bem isso. Ou seja, é pegar o teu tema e fixar limites no tempo e no espaço, indicando um âmbito onde ele acontece. Peguei um trabalho, estou pensando em trabalhos que eu peguei para dar exemplo para vocês aqui, já que não tem o slide, que era o sistema carcerário, a análise do déficit do sistema carcerário. Daí eu disse assim para o aluno, muito bem, mas aonde que acontece isso? Qual é o âmbito histórico, qual é o âmbito geográfico que acontece esse teu tema? Porque o sistema carcerário, o déficit dele pode ser no Brasil, pode ser internacional, pode ser muito amplo. Então, tem que delimitar para você poder escrever. E aí, a pessoa foi lá e disse, não, eu quero escrever no Rio Grande do Sul. Muito bem. Então, já ficou o déficit do sistema carcerário no Rio Grande do Sul. Então, perceberam que você tem a delimitação do tema e aí a gente está entrando, eu estou pegando no item 4, tá? Que é o tema que você precisa investigar, acompanhado de uma breve contextualização. Então, aqui entra, pessoal, quando eu fiz ali para vocês o modelo de pré-projeto, Vanessa, eu vou pedir para você já deixar o modelo de pré-projeto de novo aí à mão, vamos tentar na hora que nós terminarmos aqui para a gente mostrar. No modelo, ele já está, o modelo tu já pode disponibilizar, inclusive no chat, se tu quiseres aqui, tá? Inclusive no chat aqui, né? Que está bem na ordem. No modelo de pré-projeto, o que acontece? Eu deixo colocar bem na ordem do tema, a delimitação do tema, e aí exatamente o que o edital prevê aqui, que é acompanhado de uma breve contextualização, né? Então, vocês têm que fazer, o que é essa contextualização? É indicar essa abrangência do estudo, é fixar os limites no tempo e no espaço, indicando o âmbito histórico e geográfico que acontece esse tema. Então, claro que eu não sei o que vocês têm na ideia aí, tá? Mas isso aqui é um dos primeiros. E aí eu vou dar a dica. Lá no edital, o número 1 é o título. Eu não iniciaria no número 1. Eu inicio no tema e a delimitação do tema. Sabe por quê? Porque o título de vocês, ele corresponde fielmente ao tema escolhido. Quando vocês, aí eu lembro assim que mentorado ou aluno me pergunta assim, mas professora, o meu tema e a minha delimitação é o meu título? Sim, né? Por isso que o teu tema tem que ser conciso e abrangente, admitindo uma compreensão da finalidade inicial daquela tua ideia. Pessoal, o título, o tema, é o primeiro contato que um possível leitor vai ter com o teu pré-projeto, inclusive aquele possível orientador que tu desejas.
Então, o título já tem que ser algo que brilhe nos olhos, tá? Que brilhe aos olhos. A inconstitucionalidade da lei tal frente à análise filosófica de Habermas. Olha só, já está dando assim um título grande, por isso que o título fica grande mesmo. Aí as pessoas me perguntam assim, professora, mas o título é grande. Sim, o título fica grande porque ele tem tudo a ver, ou relacionado, melhor dizendo, né, com a elaboração do teu tema e a delimitação do teu tema. E aí, quando tu termina esse tema e a delimitação do tema, você tem que chegar na redação e examinar a coerência entre o teu título e os teus objetivos. Porque os teus objetivos vão sair da ideia do teu tema. Por isso que ali vocês vão ter, logo na sequência, vocês vão ter o problema e depois os objetivos. Então, eu já estou linkando para vocês. Título, tema, delimitação de tema, eles vão ter tudo a ver depois com teus objetivos. Tem que haver coerência no teu pré-projeto. Não pode sair simplesmente escrevendo, eu quero escrever sobre tal coisa, e aí não vou ter uma coerência sobre isso. Bom, na sequência ali, apresenta para a gente falar sobre o problema, tá? Então, nós vamos entrar aqui também no problema. Deixa eu minimizar isso aqui para falar do problema aqui com vocês. Vocês estão aí comigo ainda, né? Não vão sair daí, tá? Então, o que eu tenho agora aqui? Tá? Eu vou ter os objetivos e o meu problema, na sequência onde da apresentação aí para vocês. Se vocês estão anotando, o problema é uma pergunta. O quê? A gente faz exatamente essa pergunta. E eu faço assim, ó, um desenho desse tamanho aqui, né? O quê? O que eu quero apresentar? Geralmente, a gente diz que é uma dificuldade teórica ou uma prática no conhecimento de uma coisa que tenha muita importância, que tenha relevância e que eu pretendo encontrar uma solução, porque no final eu preciso depois ter considerações finais. Então, eu preciso de resultados, né? E aqui no problema tem uma coisa que vocês precisam lembrar, que é a apresentação da ideia central. Então, não dá para ter termos inexpressivos nessa formulação do problema. Ele é uma continuidade daquela delimitação. Escolhemos, vou pegar aquele da violência doméstica, tá? Psicológica aqui. Então, lá eu tinha o tema, violência doméstica psicológica. Logo abaixo, eu tinha lá sobre violência doméstica psicológica no âmbito familiar e suas consequências no mercado do trabalho. Sei lá, tá? Coloquei algo mais aqui. Como é que fica o meu problema? Eu pergunto assim, ó, se vocês estão entendendo. Dá para me responder? Tá tranquilo assim? Sim. Sim. Tá. Assim, a gente tem que seguir um raciocínio. Com o slide eu ia mostrando para vocês ali, mas eu peguei um outro projeto, tá? É que me veio bem à cabeça porque eu falei ontem de noite esses temas aí, então ficou fácil para eu falar para vocês aqui. Olha bem, se ela vai trabalhar isso, ela tem que dar uma continuidade nessa delimitação do tema. Então, o problema dela, ele vai ter uma interrogação no final, é bem assim mesmo. O quê? O que eu quero mostrar? Então, eu quero mostrar lá, se fosse o caso das políticas públicas, por que faltam, por que não há evidências, por que faltam políticas públicas aplicáveis à violência doméstica psicológica para criança e adolescente? Ou por que faltam políticas públicas aplicáveis, né? Estou fazendo uma interrogação. Para violência doméstica psicológica, estou tentando fazer variáveis de interrogação. E sugestão minha, de quem, quando começou, tinha muita dificuldade. Hoje é fácil a gente... os alunos dizem assim, a senhora parece que deixa fácil as coisas. É fácil, só que a gente tem que ter treino. Então, uma sugestão minha, coloca o tema, as possíveis delimitações desse tema, 1, 2, 3, assim, uma embaixo da outra. Escolhe a melhor. Dessa, parte para o problema, que é uma continuidade. Aí,
Pode fazer 1, 2, 3, 4 problemas. Vai vendo qual é o que se encaixa melhor nessa conectividade, nessa continuidade da delimitação do tema. A gente não consegue fazer uma coisa separada da outra, porque você precisa disso para chegar nos teus objetivos, tá? Então, assim, o problema é uma forma interrogativa, de maneira direta, coloca um ponto de interrogação, faz a pergunta. Eu lembro que lá quando eu cheguei a nível de doutoramento, eu apresentei o meu problema sem a interrogação. Só, pessoal, que isso a gente tem que ter uma segurança muito grande. Nós não estamos falando de um projeto de doutorado, nós estamos falando num pré-projeto de pesquisa para ingressar no mestrado. Faz o que o edital te pede, apresenta esse problema, tá? Apresenta, deixa eu ver o que eu teve alguma coisa. Lisandra, pode falar, Lisandra. Professora, esse tema, esse ponto de interrogação que a professora está falando no tema, ele é dentro do que a senhora está apresentando, não tem nada a ver com o título do tema. Não. Ó, nós já passamos, que bom se eu tivesse um quadro aqui para escrever. Nós já passamos tema, nós já passamos delimitação do tema. E agora nós... Eu anotei aqui, agora quando a senhora falou que se coloca o ponto de interrogação, aí eu me coloquei um ponto de interrogação. Tá, então vamos de novo. Beleza, ótimo, não fica com dúvida, porque aqui é para vocês esclarecerem as dúvidas, tá? Quando tu tiveres, foi colocado no chat lá o modelo, Vanessa. Oi? Se a doutora quiser, nós já conseguiremos compartilhar. Ai, que ótimo. Como é que... Só me diz qual dos... Nós estamos, nós podemos voltar assim, ó, nós estamos no problema. Se tu quiseres ali, o problema é o 5.3. Nós passamos, Lisandra, nós passamos o primeiro item ali, que era a definição do tema. Mas dentro da definição do tema, nós temos a delimitação do tema. Olha aí, ó. Olha que ótimo. Né? É que aí vai uma logo minha aí, tá? Por isso que eu pedi para a Vanessa não compartilhar ainda, que depois eu vou arrumar, tirar isso aí. Vamos ver. Qual é que tu tens aí, Vanessa? Passo a passo do problema. Então, só retomando, tá? Tema é o teu item número 4 do teu edital. E ele diz assim, acompanhado de uma breve contextualização. O que é a breve contextualização? É principalmente a delimitação do tema. Tema e delimitação do tema. Aí vem para o teu item 4, né? Que é do item 4 para o 5, que é o possível problema. O problema, ele é uma continuidade. Conseguiu, Vanessa? Aqui não está aparecendo para nós. Só um segundinho aqui, fazer um ajuste. Esse material, ele vai estar... Pessoal, vai ser enviado por e-mail? Comentei no início. Eu posso deixar o material, depois eu envio para a Vanessa. Amanhã eu condenso ele num só, porque isso aqui são tópicos de um curso que eu tenho. Tá? Pode ver que está 5.1, 5.2, 5.3, né? E eles vêm acompanhado de um vídeo, tá? Então, por isso que é um pouquinho... eu peguei para apresentar para vocês. É um material de ponta, tá? Então, um bom material aí. Mas aí eu peço para a Vanessa me dar o tempo amanhã de eu condensar num só e enviar, e ela pode disponibilizar para vocês. E agora, aparecendo? Não. Não, então não, realmente não. Viu como não é o BIOS da Não. professora? Viu como não é o BIOS? Realmente. Tá, se tu conseguires, só chamar aí, tá? Tá bem. Bom, porque também, ó, esse material está aberto, então eu pedi para a Vanessa não compartilhar com ninguém, a não ser o projeto, o modelo de projeto lá, se ela quiser, pode, tá? Mas esse material não, né? Então, pessoal, o que a gente analisa no problema? Agora sim, anota, porque senão depois tu lá no slide, tu não vai ver a importância que tem. O que tem que estar dentro do teu problema? Ele tem que ser viável. Não adianta vocês chegarem com uma tese mirabolante aqui no problema e ele não ser viável. O que é ser viável? Eficazmente resolvido. Vocês vão ter que chegar no resultado final. Ah, mas então a senhora está me dizendo que eu já vou ter que prever. Óbvio, isso é a metodologia. Vocês vão escolher entre indutivo e dedutivo.
tá? Já vamos chegar lá. Qual é a relevância que tem esse problema? Porque nós vamos colocar na justificativa. Esse problema, ele é uma novidade, ele é uma evolução ou ele é simplesmente um acompanhamento? Ele pode levar uma conclusão válida? Se ele não levar uma conclusão válida, ele não é factível, ele não é viável. Então, não dá para trabalhar com ele. E outro detalhe, será mesmo que ele atende aos interesses particulares e gerais ou só particulares? Nunca esqueço que um aluno queria trabalhar com erro médico. E eu via que ele estava naquele aqui, erro médico. Eu disse assim, escuta, por que tu queres trabalhar com erro médico? Eu tive uma filha que morreu por erro médico e eu processei o médico. Percebeu que ele estava envolvido emocionalmente naquele problema? Então, aquilo ali só ia atender ao interesse dele. Não ia atender um interesse geral, que vocês vão ver que isso está na justificativa. Então, quando eu tenho tema, delimitação do tema, vou fazer o problema. O meu problema, ele já tem que atender depois a minha possível justificativa e os meus objetivos. Ele é uma construção lógica, o pré-projeto, tá? Disso aqui, eu gostaria de dizer que parece muita coisa, e mas vocês vão ter que apresentar o problema de forma sucinta, né? Conseguiu disponibilizar lá no chat, Vanessa, porque daí eles iriam, né, colocando ali o pré-projeto que eu deixei ali. Inclusive, é um modelo, professor Lito, não sei se está autorizado. O professor Lito que sabe se é um modelo, né? É um modelo desse pré-projeto aqui. Quem estiver na live hoje... Com certeza, pode liberar. Porque eu acho que é valorar quem está na live, né? Então, quem está na live ganha esse pré-projeto. O modelo está pronto para ele fazer em cima, né? Então, é uma forma de introduzir o leitor no tema em que se encontra o problema. Deve haver uma resposta preliminar, que são as hipóteses, pessoal. Que as hipóteses estão também no item 5. O item 5, ele pede, apresente o problema, as hipóteses da pesquisa pretendida. As hipóteses, elas geralmente é uma positiva e uma negativa. Tá? Então, assim, eu preciso apresentar uma hipótese positiva e uma negativa. Porque depois, lá no final, é onde eu vou chegar na minha conclusão. Professora, eu quero trabalhar só com a positiva. Bom, então tu não tem um problema. Porque o problema para o teu leitor tem que ser apresentado de forma dúbia. De forma que no final tu vai apresentar o que tu pesquisou e a conclusão que tu chegou. Né? Então, lá, a falta de políticas públicas aplicáveis à violência doméstica psicológica, né? Por que falta? Então, duas possíveis respostas. Faltam por precariedade de atendimento do Estado, essa é uma, e daí mais alguma coisa, né, ali, né? Faltam por questão de legislação, e é verdade, né? Na verdade, as duas. Pode-se chegar ao final ali com duas. Não há, aí a outra, negativa. Não há falta de políticas públicas, pois o novo tipo penal da violência doméstica psicológica já prevê a aplicabilidade de políticas públicas. Vejam, é duas hipóteses para o problema. No discorrer do trabalho, lá depois, vocês vão ter a argumentação dessas duas hipóteses para chegar numa conclusão, né? Então, assim, uma dica que vocês vão ver lá no slide que eu coloco, que é importante para formular o problema, é reler o material que vocês juntaram para fazer isso, porque ninguém vai lá, eu brinco, eu tenho um rios, né? Eu estou sem tema, sem problema, Deus, me manda. Não vai acontecer. Acontece tu tá pirando. Então, quando tu quer falar sobre violência doméstica psicológica, no mínimo tem que ler uns 10 artigos sobre isso e bibliografia. Então, a revisão da literatura, a revisão discutindo sobre isso, sobre o material que tu foi buscar, vão dar condições de tu chegar a esse problema e as possíveis hipóteses. Aí sim, depois que tu tiver orientador no projeto de pesquisa, tu reformula ele, porque aqui tu está fazendo um pré-projeto. É uma apresentação que a gente tem. Então, a hipótese é uma resposta provisória que a gente tem àquela pergunta, aquele problema, aquela pergunta lá que tu fizeste a pergunta, esqueci teu nome, tá? E que vai ser, no final, refutada ou comprovada.
Eu fiz a pergunta no problema, eu tenho uma hipótese positiva e uma negativa. Se for a positiva, eu estou comprovando. Se for a negativa, eu vou refutar. Estará depois lá na conclusão do meu trabalho. Não é aqui no pré-projeto. O pré-projeto você está apresentando um possível estudo. Não esqueçam que aqui é um possível estudo mesmo que vocês estão fazendo. Tá bem? Então, assim, perguntas, pessoal, sobre o problema, para daí eu ir para os objetivos. Hã? Nada? Eu poderia fazer no meu pré-projeto uma mediação entre, digamos, Pegar uma para entre dois métodos, digamos, para eu ser mais óbvia. Eu quero fazer o meu pré-projeto baseado no método de ensino do Paulo Freire, só que eu gostaria de ter um outro método. E exatamente o que a professora falou, um método que vem ao contrário de tudo que ele sempre pregou e colocou e comprovou que o método dele realmente de ensino, né, é eficaz, mas devido a vários stories fazendo críticas ao método dele, quando o nosso presidente criticou, né, a data. Olha só, Lisandra, para te fazer esse raciocínio, tu já está lá na tua leitura e na tua escrita, percebeu? Então, percebi, porque eu já vou pensando bem longe. Mas isso é ótimo, porque tu já tens um referencial teórico na mente. Isso é ótimo. A professora Alessandra faz assim com a cabeça, porque ela também concorda. Eu acho fantástico que tu já tenha a leitura, porque vai ser muito mais fácil. Então, quando tu chegares no teu problema, sei lá, que vai ter que linkar com direito, alguma coisa aí, né? Então, o método de Paulo Freire, ela vem da educação, com certeza, tá? Isso, docência. É docência, tá? Pra gente ver Paulo Freire aqui na hora, eu já percebi. Então, tu vai colocar lá no... Primeiro, tu tem que ter teu tema e a delimitação do tema. Quando chegar no problema, o método utilizado por Paulo Freire é eficaz sobre a análise jurídica, e daí tu vai colocar lá o teu tema jurídico que tu tem que linkar. Tu vai ter as duas hipóteses, que o método do Paulo Freire é eficaz, porque está sendo utilizado assim, e a segunda, o método dele, na atualidade, não se torna eficaz por isso, isso e isso. Viu? Aí tu tem as duas respostas, que no final tu vai comprovar ou refutar. E vou te dizer mais, muitas vezes vocês começam com uma ideia e terminam com a outra. Né, professor Flávio? Não é isso? Ó, o professor Flávio, quando fez o pré-projeto dele, ele já está aí no projeto de pesquisa, ele faz mestrado aí no PF. Quando ele chegou lá no projeto, ele percebeu que aquele pré-projeto dele não era mais o que ele... Não era bem assim. Eu vou mudar, ele disse. É óbvio, vai mudar lá depois, porque o pré-projeto, ele é uma coisa mais enxuta. Por isso que nós estamos aqui no item 5. É legal que a gente consiga daí... E já vou mudar de novo. Um debate Não estou ouvindo quem está falando. Não deu para ouvir. Eu não consegui ouvir, mas eu vou retomar o que eu havia falado. Eu estou montando o meu pré-projeto, mas o tema para a banca, que será em janeiro, pela UFN, aqui de Santa Maria, e até a minha filha me trouxe esse argumento, o Paulo Freire, né? E aí já me veio, assim, ó, as várias postagens pelo Insta, os stories de pessoas que são do partido do nosso presidente. Lisandra, né? Isso chama-se algoritmo. Críticas. Então, eu comecei a juntar tudo isso. Isso chama-se alguns filmes também. Beleza. Mas assim, pessoal, ó, foi boa a intervenção da Lisandra, tá? Isso chama-se algoritmo. À medida que você pesquisar qualquer coisa, a rede social começa a te entregar outra. Então, isso é normal. Exatamente. Bem, quero saber se vocês até aqui no item 5 do problema tá dominado, aí a gente vai ir para os objetivos, tá? Então, assim, porque os nossos objetivos, a nossa hipótese, deixa eu colocar aqui, nossos objetivos. Fala, Édio. É assim o quê? Hã?
Levantou, pode falar. Prof, eu só não entendi ali, porque a gente tem no item 5 apresentar problema, hipótese e pressuposto da pesquisa pretendida. O pressuposto da pesquisa pretendida, para mim, ficou dúbio, eu não entendi qual que é o pressuposto. Na verdade, Prof. Lito, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas quando tu apresenta o problema e as hipóteses, a hipótese positiva e a negativa já é um pressuposto da pesquisa que tu pretende, porque agora vai vir objetivo e vai vir justificativa. Tá correto, professor Lito? Sim. Quando tu faz isso, Leonardo, quando tu faz as duas hipóteses, são o pressuposto que tu vai poder comprovar ou refutar. Tá? Ó, a professora Alessandra balançando a cabeça aí também, tá? E aí, Leonardo, a gente entra nos objetivos. O que acontece com os objetivos? Agora, só para quem está escutando mesmo, não vai ir depois. Tá? Aquelas dicas de ouro que eu dou, assim, só para quem está escutando. Objetivos vão se dividir em objetivo geral e objetivo específico. O que acontece com o objetivo geral? O objetivo é onde tu vai responder para quê. Se no problema tu fez o quê, agora tu vai responder para que tu está pesquisando esse determinado assunto. E aí, toda pesquisa tem um objetivo determinado para saber o que tu vai procurar, o que tu vai pretender alcançar. Tá? Então, todos os objetivos vão começar com o verbo no infinitivo. Isso é certeiro. Primeira dica. Segunda dica, os teus objetivos específicos serão provavelmente os capítulos do teu trabalho. Nunca vocês ouvirão alguém te dizer isso. E não vou repetir mais. Tá? Porque o professor de metodologia, ele vai ensinar isso, assim, ó, dá 4 aulas para te explicar objetivos. E ele não vai te dizer isso. Porque ele vai dizer que tu tens que criar, a tua mente era criativa, ela tem que estar criando. Então, vamos voltar, não vou repetir. Objetivo geral é todo aquele objetivo do teu projeto, do teu pré-projeto. Ele vai indicar o que tu pretende conhecer, o que tu pretende provar, o que tu pretende medir, o que tu pretende alcançar. Por isso que o verbo é no infinitivo. Começa assim. O pré-projeto, né, aqui no caso, ou o projeto, pretende apresentar o novo tipo penal elencado na legislação brasileira da violência doméstica psicológica e suas consequências ao mercado de trabalho, e suas consequências na vida adulta, e suas consequências para criança e adolescente. Depende do que foi lá no tema, lá em cima, tá? Limitação do tema. Isso é o objetivo geral. Mas isso ainda ficou muito vago, o objetivo geral. Agora eu tenho que fazer uma delimitação do objetivo geral, que são os específicos. E quando eu entro para os específicos, vai ser um pouquinho diferente. Então, o objetivo geral indica uma ação ampla. Perceberam? Uma ação ampla. Né? Ela não delimitou. É aquele resultado que tu vai buscar. De novo, descobrir, caracterizar, analisar, explicar, identificar. Ele é uma visão abrangente daquele tema lá de cima que tu colocou. E aí, pessoal, vocês têm que escolher, terceira dica, vocês têm que escolher rigorosamente o verbo que exprime melhor o que você quer fazer. Porque é o teu objetivo, é o que tu pretende agora. Lembra o que tu vai estudar. E agora, para que tu vai estudar isso? Tu tá dizendo para o teu orientador. Para quem tu tá escrevendo isso? Para o teu possível orientador querer fazer esse trabalho contigo. E aí, os objetivos específicos que vêm logo abaixo. Os objetivos específicos, eles têm uma diferença. Eles já delimitam, eles vão descrever melhor as ações de forma pormenorizada, detalhada das etapas que você vai fazer depois daquele objetivo geral. É pegar o teu objetivo geral, se eu estivesse escrevendo, né? Pegar o meu objetivo geral e fazer dois tracinhos para cá. Vou fazer um objetivo específico 1 e 2. Olha, tem quem faça até 3. O recomendado é entre 2 e 3. Não mais que isso, porque vocês estão no mestrado, né? Então, a gente busca aí. De novo, é com o verbo que vocês vão especificar. Então, lá vocês estão
Lembra, vocês colocaram lá, o presente projeto visa ou tem a finalidade, o objetivo de, né? Apresentar um novo tipo penal. Agora, no objetivo específico, se vocês têm essa intenção, o que é a primeira coisa que vocês vão ter que apresentar? Breves noções desse tipo penal. Então, muda, se tu já usou lá o verbo apresentar no geral, agora vem aqui e coloca. Visa verificar, traçar ou mostrar, vocês vão escolhendo o verbo no infinitivo, né? Mostrar ou delinear a origem histórica do novo tipo penal no ordenamento jurídico. Ponto. Objetivo específico número 2. Quais as consequências verificar ou delinear ou traçar pontos, né, alternativos da violência doméstica. Então, vocês estão fazendo os objetivos específicos que vocês vão escrever no trabalho. Pode falar, Leonardo. O verbo analisar poderia ser utilizado nos objetivos? Analisar, buscar, apresentar, verificar, delinear, traçar, explicar, todos os verbos que tu quiseres numa ação. É um verbo de ação no infinitivo. Porque o objetivo é a ação, é o que tu vais fazer. Então, o objetivo geral é a ação geral. Os objetivos específicos são ações detalhadas dentro do teu geral. É fragmentar o teu geral. Pode falar, Lisandra. Mesmo já sendo um pré-projeto ou um projeto, um tema, ele é investigativo. Todos são. Eu posso usar o verbo, o presente, tarará, pretende a uma investigação? Pode investigar. Não precisa nem botar o pretende. O pré-projeto tem a noção... Desculpa, eu coloquei 2 verbos juntos. Foi só para colocar se essa palavra... Ela pode ir para não ficar repetitiva no próprio tema, porque o próprio tema já é uma investigação, né? E aí, pessoal, vem o item 7, né? 5 o problema, 6 objetivo e o item 7. Eu tô com a folhinha aí do edital, tá? É isso que eu tô seguindo aqui para não pular com vocês. Justificativa. Lembra, eu vou fazer aqui. Me dá licença. Vou fazer, porque depois no final eu vou mostrar para vocês aqui. Problema. Problema, nós perguntamos o quê, né? Objetivo. Objetivo a gente colocou para quê, né? Para que a gente quer apresentar isso? E agora, a justificativa, nós vamos colocar por quê. E depois no final eu mostro ele inteirinho. Então, percebam, isso está no material, depois eu deixo lá para vocês, tá? Por que é importante realizar essa pesquisa? E aí, não pode faltar. Lembra que lá na capa, lá em cima no edital de vocês, pede assim, indicação da linha de pesquisa, tá? Então, é lógico que a justificativa, que é a importância da tua pesquisa, você vai destacar a relevância desse tema, primeiro jurídico, né? Nós estamos no direito. Se tu está na educação, é da educação, tá? Então, tem que destacar a relevância da tua área. Aqui nós estamos no direito, é a relevância jurídica. Depois, mostrar os motivos que te levaram a preferir esse tema aqui diante de todas as outras áreas, sociológicas, políticas, né? Então, a gente sempre coloca assim, que o tema tem relevância social, política e jurídica para a sociedade, e aí tu escreve o porquê. É mais ou menos assim, tá? Por que nesse sentido? Nesse sentido, vocês vão estar mostrando a contribuição teórica dessa pesquisa. Por isso que logo, Leonardo, no tracinho da relevância, preferencialmente com apoio bibliográfico, né? Porque vocês tudo que está aqui no edital de vocês, ele está direcionando exatamente para a metodologia. O porquê que essa pesquisa é interessante, por que você vai realizar ela. Então, primeiro, qual a importância dela para a sociedade jurídica, política, depois, por que você está escolhendo diante de outras áreas, e depois, principalmente, a contribuição dela no final. E aí,
a linha de pesquisa. Justifica-se o presente pré-projeto na linha de pesquisa. Jurisdição e democracia, que o professor Lito me corrigiu lá, né? Jurisdição, tem a palavrinha no meio ali. Me corrige, professor Lito? Constitucional, jurisdição constitucional e democracia. Relações sociais, dimensões de poder. Não, a professora, professor Lito, é quinta-feira e a cabeça está judiada hoje. Então, vocês têm que colocar a importância para a linha de pesquisa também. Já pensou vocês apresentarem um pré-projeto para o professor Liton lá, ou para o possível orientador, onde vocês coloquem que é importante para a sociedade, é importante juridicamente, é importante politicamente, tem N contribuições, e não colocar a importância da linha de pesquisa? Aqui que há a conexão do teu tema com a linha de pesquisa. Então, não pode nunca... Aí é onde vocês vão escolher qual das duas, tá? Para colocar aqui. Na justificativa, de forma simples, dizendo para vocês, aqui é uma etapa, é um estágio onde entram as possíveis teorias. A Lisandra falou em 2 teorias ali, tá? Então, é uma noção para o teu leitor da importância geral desse tema. E aí, aqui também tem um detalhe. A UPF pede aqui um apoio bibliográfico. Tá? Então, assim, preferencialmente com apoio bibliográfico. Aqui eu vou fazer uma ressalva, tá, Prof. Lito? Isso aqui é o edital da UPF, porque em outros editais ou pela ABNT nós fragmentaríamos, ficaria fundamentação teórica. Até eu coloquei isso aí no pré-projeto de vocês no modelo. Eu coloquei entre parênteses, fundamentação teórica. Aqui está vindo junto. O que acontece? Na justificativa não se apresenta citações. Se apresenta, como é um pré-projeto, o apoio bibliográfico que você vai utilizar. Vou usar o dela aí, o Paulo Freire. Então, nesse sentido, justifica-se as referências às obras utilizadas bibliograficamente de Paulo Freire pela contribuição, e aí diz por quê. Também se utilizará a teoria do agir comunicativo de Habermas, por permear bem entre a área da educação e do direito. Olha o que eu fui buscar. Rapidamente aí, porque ela está na educação, né? Então... Show! Adorei! Anotei tudo. Vocês indicam, já que eu dou a palavra, Leonardo, vocês indicam as teorias, o apoio bibliográfico que vocês terão. Sabe como é que a gente chama isso? Quando a gente já tem noção do que vai estudar? Eixo duro. Então, como eixo duro, eu terei o Paulo Freire e o Habermas. E como um eixo secundário, eu vou utilizar aí constitucionalistas, como José Afonso e Silva, como Lênin Streck, sei lá, professor Liton, né? Liton Pilau, professora Nara Suzana. E, então, ou vice-versa, né? No eixo duro do direito ambiental, utilizar-se-á as obras de Liton Pilau Sobrinho, e a doutora Nara Suzana, secundário, a doutora Alessandra, vocês apresentam. O que acontece aqui? Não é a fundamentação bibliográfica, porque a fundamentação bibliográfica vocês podem fazer a citação. São 2 momentos diferentes. E aí, professor Liton, é o que eu pergunto. Eu já tirei minha conclusão, mas eu quero saber se estou certa. O edital diz assim, no máximo 10 páginas. Se é no máximo 10 páginas, não tem referencial teórico. Ou seja, não precisa apresentar citações. Fica só com a apresentação da referência bibliográfica. Estou correta, professor? Estou correta aí no meandro de vocês? Ai, não ouvi. Hein, professor? Hein? Fala, Leonardo, enquanto ele me diz aí. Prof, minha dúvida é se nessa parte do apoio bibliográfico eu posso utilizar uma decisão judicial, porque até o meu interesse é fazer a respeito de uma decisão do STF numa ADC, ação direta e constitucionalidade, e eu me pergunto se isso serviria como referencial teórico, não o único, claro, né? Mas... Serve, mas aí tu não vai colocar assim, ó, só um pouquinho, Prof. Lito. Tu não vai conseguir colocar
a decisão como referencial teórico. O referencial teórico é as pessoas que tu vai, autor que tu vai utilizar. Mas tu já vai indicar, tu já vai estar indicando lá no teu problema, nos teus objetivos, que tu vai fazer análise de jurisprudência. E isso vai vir depois também agora na tua metodologia. Então, assim, jurisprudência não é um referencial teórico. Ele é uma análise de dados que tu vais fazer. Mas tu vai ter que ter algum autor para embasar isso. Se é análise, aí com certeza tu vai achar constitucionalista para isso, porque isso aí deve entrar aí na jurisdição e democracia. Professor Lito, eu fiz a seguinte pergunta, tá? Eu fiz a seguinte pergunta. No edital, ele diz assim, apresentação da justificativa com apoio bibliográfico. O que acontece? Justificativa não tem citações, ela referencia quem vai ser utilizado. Porém, numa fundamentação teórica, no projeto que vocês vão utilizar isso, aí vai ter as citações. Correto? Sim, é que nós usamos uma metodologia do professor César Puzzled, lá da Univale, né? Então, eu estou correta, né? Então, mas ele traz o referencial junto, né? No caso ali, da questão da jurisprudência, ela não é um referencial teórico, é uma decisão, tá? Então, tu vai ter que ter um autor de base, digamos, um constitucionalista, né? Tipo Peter Haberle ou Gilmar Mendes, né? Um constitucionalista que dá a doutrina, porque aí nós temos a questão da doutrina, ou seja, os autores, eles vão te dar um embasamento doutrinário. Depois eu vou ter, dentro da pesquisa, também embasamento jurisprudencial, então, que é as decisões judiciais, mas tem que sempre partir da questão de uma teoria de base que tem uma doutrina, que interpreta essa teoria de base. Né, Nara? Isso mesmo. Então, assim, ó, aí o que acontece? Então, tá perfeito, professor Liton, tá correto o que eu imaginei que fosse, tá? Eu só não queria era passar, porque eu vejo, inclusive eu participei da live que o professor Passoldi fez. Então, por isso que eu me lembrei, né? É um pouquinho diferenciado, o PF adota ali, tá? Diferente de quem vai fazer aqui, como a Alisandra, que está fazendo em outra instituição. Aqui tem que ter um cuidado, tá? Eu fiz isso porque eu vi que tem gente aí, professor Liton, olhando para outros. E aí, o que acontece? Vem a metodologia. Aí, vou escrever aqui, porque eu disse que no final, metodologia, que é o como. Mas aí, antes da metodologia, aqui no... Não, tá certo. 8 é metodologia, tá? Tipologia, delineamento, procedimento e análise de dados. Aqui que vai entrar, Leonardo, a tua pergunta, tá? Então, assim, o que acontece? A metodologia é a base que tu vais usar para fazer esse teu trabalho, né? Então, assim, o que tu vai buscar dentro dessa metodologia? Como é que vão ser os teus métodos? E aí é um problema para o meu tempo. Eu não acho que aqui eu não consigo dar uma aula aqui. Só buscar a minha metodologia aqui. Ela está aqui, ó. Eu vou tentar aqui. Gente, no material de metodologia tem só 20 slides. Imagina. Então, eu não vou conseguir dar, assim, detalhadamente. Eu vou dizer para vocês. Então, aqui é como, onde, quando que eu vou fazer isso, tá? Que são os métodos e técnicas. E aí, aqui o professor Lito, no edital, está pedindo assim, tipo de pesquisa, delineamento, qualitativo, quantitativo, coleta e análise de dados. O que acontece com isso aqui? Nós temos o método científico, é a ideia de formular as questões, observar, medir, registrar, explicar, prever, generalizar, tá? E aí eu vou direto para os métodos. Métodos, nós temos 2 métodos. Nós temos métodos de abordagem e método de procedimento. Não é diferente do professor, aí a metodologia utilizada pelo PF é o mesmo. Eu sei porque eu acompanho, já disse para vocês. Método de abordagem e método de procedimento. Bom, aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês não conhecem métodos, vocês vão ter que buscar um manualzinho. Porque dificilmente vocês, aqui em minutos, eu vou dizer e vocês vão entender. Então, uma sugestão minha, pode buscar aí nos manuais de metodologia, que não vai ser difícil, tá? A abordagem vocês vão ter que ocupar entre o indutivo, o dedutivo, o hipotético, o dedutivo e o dialético. Muita coisa, eu sei, tá? O que acontece aqui? Os mais utilizados para um pré-projeto no mestrado, eles são indutivo e dedutivo,
são os mais utilizados. E segundo o professor Passoldi, né, professor Flávio, é o indutivo mais utilizado, não é isso? Se eu bem me lembro da palestra, né? Se eu bem me lembro da palestra. Quanto ao procedimento, que então método de abordagem e método de procedimento, você vai poder fazer histórico, comparativo, monográfico, estatístico, estruturalista, funcionalista. Meu Deus, prof, eu não sei nada disso. Eu sei, né? Eu sei que quando o aluno entra na graduação, ele teve metodologia no primeiro ao terceiro semestre e ele não deu atenção para essa disciplina. Então, desculpa, tu vais ter que voltar lá e buscar o teu material ou buscar um manual, tá? Porque esses os métodos. Tem um método sistêmico, que é o que eu utilizo, mas nem vou entrar com vocês, porque eu não vou judiar de vocês aqui, tá? Cada um desses, no meu material, eles têm a explicação. Eu vou deixar depois lá para vocês. Aqui eu não vou entrar. E aí vem as técnicas, que é o que pede ali, ó. Procedimento de coleta, análise de dados. São as técnicas. A técnica é a principal forma que vocês vão coletar, né? Então, aqui no direito é muito comum a leitura. Leitura em livros, em jurisprudência, em revistas, em jornais, em sites. Isso é um tipo de técnica utilizada, que ela é chamada de técnica bibliográfica. Então, no direito, é muito comum nós usarmos primeiro já uma técnica bibliográfica, né? E aí, a partir disso, a gente buscar dados, que é o que eles te pedem aqui. Se tu vais usar dados primários ou dados secundários. Os dados primários é aqueles dados que não sofreram ainda um estudo, uma análise. Então, pode ser questionário, a gente pode trabalhar com questionário, formulário. Hoje tem aí o Google, né, que nos dá o Google Forms, se não me engano, discussão de grupo. Já nos dados secundários, são aqueles que estão disponíveis para nós, que são objetos já de análise, como os livros, as teses, as dissertações e tantos outros aí disponíveis, tá? Então, vejam que a gente já foge um pouquinho disso aí. Então, assim, para eu falar de método, de metodologia, eu preciso, no mínimo, conhecer um pouquinho da instrumentalização científica ou pegar um manualzinho, senão vocês não vão conseguir chegar. E aí tem o cronograma. O cronograma está lá no modelo também do pré-projeto prontinho para vocês. O cronograma é para te saber. E aí, pessoal, eu pego no cronograma, tá? Eu pego mesmo. Porque o cronograma, ele é para ser cumprido, não é para inglês ver. Eu tenho algo na minha cabeça assim, ó, que eu tenho planner, né? Na minha mesa eu tenho planner. Então, o planner é um cronograma. Olha aqui, eu trabalho com planner, ó. Toda semana planejadinha. Eu mostro isso aqui, o pessoal fica apavorado. É assim que eu trabalho. Quando vocês vão entrar no mestrado, o pré-projeto de vocês já tem que dizer para o teu orientador que do mês de janeiro ao mês de fevereiro, de março, você vai buscar a bibliografia tal. Do mês de março ao mês de junho, você vai fazer levantamento para apresentar novamente para ele. No mês de junho a agosto, você terá as discussões com ele. No mês de setembro a outubro, você vai fazer o levantamento estatístico. Tudo isso é o cronograma. Desde o primeiro mês que você entra lá no mestrado até o último. Então, se a gente cumprir o cronograma, a gente consegue fazer até antes, se for o caso. Porque você sabe que se você fizer aquilo antes, você adianta muita coisa, né? Tirando disciplinas, o resto está tudo ali no cronograma. O cronograma é para ser cumprido mesmo. E aí vem as referências bibliográficas. Referências bibliográficas, segundo a BNT. Bah, eu deixei aqui para vocês citações, tá? É um material rico. A BNT, eu brinco muito com a BNT, o pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças. Eu já fiz até para professor aqui e não tenho problema em fazer também oficina. Ó, professor Lito, se te quiser uma oficina lá no mestrado, né, da BNT, a gente faz. Claro que nós temos aí um amigo em comum que também faz muito bem, né? Lá da Janus. O Clenilson, foi aprendi com ele. Quer dizer que convém deixar o cronograma de... Convém não. É obrigatório no teu edital. Convém não, deve, tá? É a palavrinha de 4 letras. Deve, tá no teu edital aqui, ó. Ele é o item 9. Já tem que ter um possível cronograma. Lembre que isso é um pré-projeto, que depois vocês farão um projeto com o seu orientador que vai mudar algumas coisas,
Ele não é estático. Ele é um pré-projeto, é flexibilidade para depois para o projeto. Mas tem que ter, né? Referências bibliográficas, segundo a ABNT, então, o que quer dizer ali? Citações, vocês não têm a fundamentação teórica, beleza? É um passo que não tem aqui. Então, a referência bibliográfica tem duas maneiras delas serem colocadas. Elas podem ser colocadas a obra em negrito ou itálico. Tá? Sempre vai até o ano, não vai paginação aqui. Eu pego o trabalho, às vezes, professora Alessandra lá do Comped, né, tu analisa também. Já não pegou assim? Gente, no Comped eu sou mestre e doutor, como é que eles ainda me colocam página nas referências? Referência, quando chegar lá na referência bibliográfica embaixo, não vai paginação, é até o ano. Então, deixo ali o modelo também para vocês. Detalhe, dica, é espaço simples. Vocês vieram fazendo o trabalho todo em 1 e-mail, e quando chega na referência bibliográfica, tem que deixar simples. E aí o aluno desatento, ele deixa um e-mail. Tá? Isso é normal também a gente pegar. Né? Pessoal, isso não fechou ainda. É o 11º passo aqui, é a caracterização da disponibilidade de tempo para realizar o curso. Aqui, professor Liton, desculpa, vou dar uma opinião bem pessoal aqui, muito pessoal, tá? Existem os meninos aí que os pais mantêm. A minha filha é uma delas, né? Então, é muito fácil para esse menino colocar aqui que ele tem disponibilidade de tempo 100%. Ele é um provável bolsista do professor Lito. Porque quem tem disponibilidade de tempo, ele é um provável bolsista, né? Agora, tem o doutor Juliano aí, posso dizer, doutor Juliano, é defensor público. É óbvio que ele tem uma atividade. Ele não vai poder dizer para o professor Liton que ele tem uma disponibilidade de tempo integral. Ele vai ter que ser real. Ele vai dizer, olha, a minha condição me dá, né? A minha condição é essa. Seja verdadeiro, porque na medida que tu estás colocando isso, lá no PPG o professor Liton sabe para quem direcionar. Sabe o que direcionar, e principalmente para as bolsas de estudo que vocês querem, porque um bolsista ele tem que ter dedicação integral ou parcial, no mínimo, tá? Se for bolsa integral, é integral. Você muda para Passo Fundo para trabalhar junto no Prof. Liton lá nas atividades de pesquisa acadêmica. Eu acho sensacional, tá? Se eu tivesse tido essa oportunidade na minha vida, eu acho que seria muito diferente hoje, não com 50 anos, né? A professora Alessandra aí tem seus 30 e pouquinhos, ela já está no mesmo nível, porque ela teve oportunidades. Então, a gurizada, como a Marina, como o Ed, como o Leonardo, que eu estou vendo aqui, tá? O Matheus, aí que eu estou vendo, a gurizada, elas têm condições de serem bolsista. Já a gente que trabalha, a gente sabe que eu fui muito sincera, quando eu cheguei na banca lá, coloquei no meu projeto, cheguei na... Obrigada pela gurizada. É carinhoso, tá? É carinhoso. Cheguei na banca e disse, não tenho, eu trabalho e eu vou, mas o tempo que eu me doar para o mestrado, eu vou me doar. Ponto. Seja verdadeiro ali que vai estar indicando. Então, com isso, eu fecho os 11 pontos. Vou perguntar para a Vanessa se nós vamos conseguir colocar aquele projeto aí, Vanessa. Doutora, nós não conseguimos colocar no chat, mas eu pedi o e-mail de todos e aí depois a gente encaminha por e-mail. Pode ser? Pode. Eu sou teimosa, eu vou dar mais uma tentada. Eu brinco que eu sou alemoa e capricorniana, então eu sou duplamente teimosa. Eu vou tentar mais uma vez compartilhar aqui. E aí... Mesma coisa, que incrível. Isso aqui é um espelhamento, se chama espelhamento. Quando dá espelhamento, professor Liton, eu sei, viu? Quando dá o espelhamento, teria que sair todo mundo do Meet e voltar de novo, tá? Já sei o resultado disso. Quando dá esse espelhamento por escala aqui, a gente teria que ter saído todo mundo junto. Pessoal, na verdade, tem um modelo de um pré-projeto de pesquisa. Cuidado, não é um projeto de pesquisa, é um pré-projeto de pesquisa, seguindo fielmente o edital da UPF. Fielmente, tá? Então, assim, claro que ali tem
não é um pré-projeto. Posso dizer, professor Flávio? Posso? Né? Foi um pré-projeto que a gente iniciou com o professor Flávio e eu me ocupei disso, né? Eu fui lá e pedi para ele autorização. Então, acho que é válido a gente dizer aqui. Tu me autoriza a utilizar? Autorizo. Como os meus materiais aqui, eu vou autorizar depois que eu mexer neles lá e condensar para vocês utilizarem. Isso são duas coisas no direito, que são direitos autorais e LGPD hoje, muito forte. Então, a gente tem que ter um cuidado quando a gente pega um material, né? Direitos autorais e LGPD aí muito forte. O pré-projeto, ele está em Word, ou seja, ele está em aberto para vocês utilizarem. O meu material, quando eu deixar disponível para vocês em PDF, para não alterar ele, é direito autoral da professora, tá? Quando eu deixar lá. Professor Liton, eu abro para questionamentos dos possíveis candidatos e futuros mestrandos da UPF. Com a palavra, pessoal. Gostaríamos aqui de agradecer a professora Nara, né, por suas explanações a respeito do pré-projeto, as diferenças do projeto, né? Acho que isso é importante para dar uma noção inicial básica, que às vezes a gente não tem esse contato no dia a dia, né? Principalmente alguns que já estão fora, mas aqueles que já estão saindo da graduação já têm o contato final, mas é um upgrade, né, que nos clareia cada vez mais aí de como fazer a proposta de pesquisa. Porque esse é um diferencial depois na seleção, né, Nara? Quando os professores perguntarem, ou seja, vocês já têm uma proposta, né? É lógico que é uma proposta inicial, preliminar. Como a Nara falou ali, o Flávio, que é nosso aluno, né? Então, o Flávio está, acho, na quinta, sexta versão, né, Flávio, do projeto. Mas é que, com o passar das aulas, cada aula que vocês vão tendo, vai se dar novas ideias. E também com os orientadores depois, vocês também vão ter esse contato para adequar. Por isso que, na fase da seleção, é o pré-projeto, ou seja, a proposta de pesquisa. Depois, vocês vão ter uma disciplina de metodologia da pesquisa no mestrado, que vai ser para fazer o projeto. E depois, com a orientação, vocês vão qualificar o projeto de pesquisa. Então, são algumas etapas que vocês vão cumprir depois, né, no transcorrer do mestrado. Então, nós só temos aí a agradecer a Nara, né? É uma parceira já de... não ia dizer tão longa data, né, Nara? Bom tempo, né? 2009, a nossa parceria aí já começou em 2009. Viu? Já é um caminho andado, né? Então, para nós é sempre uma satisfação tê-la conosco aqui, né? Obrigada. E deixamos aí para os colegas. Ficaram com alguma dúvida? Também a professora Alessandra estava aí, se quiser agregar alguma coisa, a professora Alessandra, seja bem-vinda, né? O professor Flávio também, que está, acho que é muito válido, o professor Flávio, se tivesse um depoimento de 1 minuto aí, né? Obrigada, muito obrigada pelo chat aqui, estou muito honrada de ver esse chat aqui, faz assim uma diferença para a gente que vocês não imaginam. Isso aqui que é o bom da gente olhar aqui, professor Lito. Com certeza, isso nos gratifica e nos motiva a continuar. Flávio, se quiserem colocar alguma coisa ali, eu vou tirar uma foto aqui. O Flávio, como professor, agora está tímido, Flávio? É uma baita oportunidade, né? Ter a Prof. Nara fazendo essa live, porque é expert no assunto. Então, vocês são privilegiados por terem as orientações dela, inclusive o material. Eu acho que se utilizando disso, dá para fazer um pré-projeto bem legal, né, para iniciar, porque realmente, a gente não tem muita noção sem ter um modelo, sem ter um direcionamento, né? Então, a partir de agora, eu vejo como uma baita aula que vocês tiveram a oportunidade de ter hoje, né? Parabéns, Prof. Nara. Sabe que eu sou tua fã, né? Ela vai dizer que eu sou suspeita, ela sempre diz isso. Tu é suspeita. É verdade, pessoal. Legal. Sucesso a todos, tá? Já que eu fui provocado, né? Primeiro, a professora Nara, uma excelente palestra, né? Muito boa palestra. Eu peço desculpa que eu estou assistindo a palestra e estou assistindo a aula do mestrado ao mesmo tempo, porque estou com 2 computadores aqui, né? Estou com a professora Cleide Calgaro, uma aula muito boa para nós aqui. Né? O professor Luiz estava agora há pouco na aula também com a gente aqui. Mas assim, essa orientação que a professora Nara deu foi bastante profícua quando eu fiz a pré-projeto,
né? E é bastante interessante vocês se dedicarem ao mestrado. O Leonardo é meu colega, né, Leonardo? A gente faz uma matéria junto, eu acho. Amanhã nós temos aula com o professor, né? Mexicano. Isso. José Luiz. Isso, José Luiz, isso mesmo. Então, eu não tenho muito o que acrescentar, só dizer que vale a pena, viu? Eu estou 27 anos formado e resolvi voltar a estudar, fazer mestrado, né? Sair da zona de conforto. É muito bom, estou aprendendo bastante coisa que na academia a gente vê diferente do processo lá no escritório, tá? Muito obrigada, professor. O Leonardo colocou ali, as dúvidas vão surgir para quando montar o projeto. A minha dúvida seria o WhatsApp da professora. Leonardo, eu deixei o e-mail logo abaixo, tá? Pode mandar e-mail, esse e-mail aqui eu posso não responder rápido, porque eu cuido só de 13 e-mails, né? Então, eu tenho 13 e-mails para cada instituição. E aí, esse aqui, pode ser que eu não responda da noite para o dia, mas eu te respondo se surgir alguma dúvida. Mas eu creio, se tu já estás fazendo com o professor lá, eu chamo de professor, mas teu colega Flávio, é o pré-projeto dele que eu deixei aqui, né? Pedi permissão para ele, é o que eu vou disponibilizar em Word para vocês, então vai ser muito tranquilo. E o material, eu ressalto, tá, Vanessa? Por favor, inclusive, se tu quiser excluir esse e-mail aí, já exclui. Amanhã eu te envio o material, todo ele juntinho, inclusive com a logo da UPF, coloco a logo da UPF para validar o UPF aí também, e aí fica melhor até para te divulgar e também eu transformo em PDF antes, tá bem? Combinado. Então, tá bom. Pessoal, alguém tem alguma pergunta específica, Lisandra? Tenho. É específica, no caso, para o edital da UFN. É sobre o memorial. Aqui ele fala sobre a pesquisa, o pré-projeto investigativo, né? E só que a doutora fez uma citação e eu gostaria de expandir essa pergunta aos outros que estão aqui presentes. Essa frase que a professora colocou, colocar que estou em tempo integral me doando à disposição, aí se torna um bolsista. Eu posso colocar essa citação no meu memorial? Tá, professor Liton, posso responder primeiro na UPF, tá? Então, é uma ética da gente. Professor Liton, posso responder?